A cada um segundo as suas obras. Lei de compensação. Causa e efeito. Ação, reação. Atração, repulsão e outras tantas nomenclaturas. São todas originárias de uma só, ou formam uma só realidade, ou são diversos ângulos de um mesmo todo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a lei de compensação e vamos apresentar para vocês a nova série Meditação à Luz do Dia, que vai ficar no lugar do Tempo de Despertar. Tempo de Despertar foram 48 pílulas. Houve a reprise das 48 e agora teve o seu tempo, passa para outras plataformas e nós vamos dando início a um novo projeto, visando o nosso e o seu bem. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, César Ayala, que está nos conduzindo até vocês. E se quiserem entender um tanto mais acerca desta nova série, com 30 episódios iniciais, e acerca do conteúdo da lei de compensação e dessas outras facetas, fica conosco até o final do programa e desde já agradecemos a sua audiência, a sua confiança, assim como todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos colaboradores de variada ordem que nos ajudam no comando desta espaçonave, na sustentação, os colaboradores de todas as instâncias. Vamos estudar. Vocês preferem que eu apresente a nova série, o novo cardápio, ou fale sobre a lei de compensação? Como não houve tanto interesse assim acerca do tema e também do conteúdo do segundo livro, o pessoal ainda está tímido, somente um grupo de estudo, que é o de São Paulo, no qual participa a Neuza Marques e outros amigos, que fizeram algumas considerações dessas diferenças. Então vamos começar com essas considerações e depois eu apresento a nova série a vocês. Qual a diferença entre lei de compensação, causa e efeito, ação e reação? E eu poderia colocar força de atração, repulsão, centrípeta, centrífuga, que também são outras leis. Então, lei de compensação, conforme colocamos em nosso livro, é como se fosse sinônimo a cada um conforme as suas obras. Então, trata-se de uma das mais vivas realidades do universo, segundo Emmanuel, e é a lei que nos compensa na ação benevolente. Então, quando eu faço por abnegação, você sabe o que é abnegação? É quando eu faço algo que não fui contratado para fazer e longe dos olhares de todos, que a mão esquerda não sabe o que a direita fez. E faço por amor o que fiz. E esta lei é que vai calcular, porque a lei dos homens não consegue nem de perto mensurar como seria o cálculo de uma atitude feita à luz do amor incondicional e equânime, onde todos têm semelhante valor e de forma incondicional, sem esperar recompensa, gratidão, qualquer
tipo de aplauso, reconhecimento, etc. Então eu faço por amor o que faço. Assemelha até a certo ponto, e eu creio que é uma coadjuvante no cenário, porque é um conjunto de virtudes que agem sobre a égide desta lei. Por exemplo, a piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E o esquecimento de si mesmo é a virtude por excelência. Então, a piedade é algo que nos mostra e nos transporta para dentro da criatura que sofre ou de uma situação afligente. A compaixão nos permite enxergar os potenciais e as possibilidades latentes, os recursos latentes para que o outro, o que sofre, possa sair da situação. E várias outras virtudes, porque a autoconfiança permite que eu enxergue os meus potenciais. A compaixão me permite enxergar os do outro. A piedade me leva até lá. E o amor é quando saímos de lá, criamos as condições para que o outro aprenda a caminhar com as próprias luzes. Então, lei de compensação, que vai nos compensar na ação benevolente. Quando falamos de lei de causa e efeito, é mais direcionada quando nós fazemos qualquer ação regida pela maledicência. Por algo também coadjuvado pelo egoísmo, pelo orgulho. Algo que nós pensamos que vai pegar atalho, que ninguém está observando, etc. Então eu causo uma perturbação num contexto para tirar proveito e eu não percebo que mais tarde o efeito virá. A conta chegará com todos os juros nos seus mínimos detalhes calculados. Ação e reação. É algo que eu faço de acordo com o estado de consciência. É como se fosse bateu, levou. Então a coisa está tão escancarada e eu já não me preocupo mais com os olhares como nós estamos vendo agora neste momento. As criaturas que desejam aprisionar a humanidade já não temem mais a punição. A certeza que a nossa justiça, a justiça dos homens, melhor dizendo, não agirá. Mas para quem sabe que essa justiça age, ação e reação, a justiça divina, melhor dizendo, vai agir. Então estão fazendo algo agora tão escancarado e não percebe que a reação vai ser quase que imediata. A primeira atitude dessa reação é a expulsão da espaçonave terrestre, desses que entravam o crescimento e, ao mesmo tempo, aprisiona as mentes inocentes, imaturas, que desconhecem essas personagens ou essas leis ou esses estados conscienciais em evolução. Então, em linhas gerais, falamos das três situações. E segue as observações do grupo. Jesus lecionou que um gesto de amor cobre, anula
a multidão de pecados. Compensação? Questiona. No Evangelho, num dado momento, o Pedro relata esse fato. O amor cobre a multidão de pecados. De alguma forma, podemos colocar na conta da lei de compensação. Mas não é. A lei de compensação é para outro fim. Aqui é um estado de consciência, onde uma atitude agora, atitude consciente no hoje, que eu estou passando pelo efeito de uma causa desses chamados pecados. E não vai anular a situação vigente, fruto de uma consciência desperta que tomou ciência e adquiriu consciência e arrepende-se. E no arrependimento sofre as consequências do auto-julgamento, da autoculpa, até da autopunição. E começa a jornada de reparação. Então começa com o auto-perdão e agora cada atitude regida pela lei de justiça, que corrige, de amor que compreende e da caridade que salva, vai corrigir a multidão de equívocos. Vamos pensar. Então você acabou de fazer mais uma tentativa na confecção de uma receita qualquer. E parece que não saiu como você gostaria. Então você tenta de novo, refazendo o seu projeto, e vai corrigir o que não deu certo. No mínimo, quando fazemos algo equivocado, aprendemos como não fazer. Mas quando ainda não adquirimos consciência, o bolo queima, a gente tenta de novo e não observa a temperatura do forno, queima de novo. O ideal seria aprender com os erros dos outros. Aprender com os nossos erros já é mais sofrido. E repetir o mesmo erro, mais sofrimento ainda. Assim, quando falamos que o amor cobre, transforma a multidão de equívoco. Então, a atitude ofensiva. E agora, eu preciso reverter a situação. Então, eu ofendi alguém. Então, eu preciso pedir perdão. E o pedir perdão é pedir a oportunidade de reparar na ação. E a criatura vai observar as minhas ações, se realmente não foi da boca para fora. E em cada ação vai cobrindo, vai transformando a visão do ofendido a respeito do ofensor. Então vai diluindo, vai transformando o caráter, o comportamento do ofensor perante o ofendido, para que haja reconciliação. Mais uma observação. A lei de compensação seria uma forma de reconhecimento ao mérito a todo aquele que faz o seu melhor de forma incondicional? Exatamente. Então, a cada um segundo suas obras, é o que nós já havíamos dito. Então, como se fosse a cada um conforme suas obras, ou lei de compensação. E a última observação. A lei de compensação aguarda o momento oportuno, sendo reconhecida e gerando sempre bem-estar ao se concretizar. Então, a compensação é imediata. Ou em breves dias,
ou em dias vindouros, para quem tem olhos de ver. Então, há situações que nós sentimos os efeitos imediatos, como se fosse algo parecido com ação e reação. Só que agora, uma ação no bem provocando uma reação correspondente. Ou algo semelhante à lei de causa e efeito. Lembra? Por isso que eu falei se são várias facetas ou se pertencem a uma só. Eu posso fazer algo agora também benevolente e somente num futuro próximo ou até longínquo vai estar pronto para eu receber aquele recurso de acordo com as situações devidas. Então fica essas observações da lei de compensação. Mas é um capítulo inteiro dedicado a essa lei, já que quando falamos lei de atração, une os elementos, principalmente os subatômicos na formação de um átomo, por exemplo. Lei de repulsão, dispersa os elementos para que haja evolução. Tudo nasce, mas tudo precisa morrer para se renovar, para progredir na forma e vai construindo novas realidades. Ou força nuclear forte, que une os elementos, e força nuclear fraca, posto que a fraca é 100 trilhões de vezes mais potente do que a forte, segundo o Dr. Jorge Andréa, médico psiquiatra, professor de medicina, cientista e espiritualista, ou um espírito consciente, que viveu pouco mais de um século. Voltou à pátria espiritual há um tempo atrás. Além disso, orador e escritor. Então fica aí, resta uma que eu prometi. Força centrípeta. Nas nebulosas que gestam as galáxias, por exemplo, as nebulosas menores, para galáxias menores, nós chamamos a lei que une os elementos para a confecção de um sistema solar, de uma constelação ou até de um sol, para dar origem ao sistema solar. Então, une os elementos. Força centrípeta uniu sobre a regência das mentes divinas, dos engenheiros siderais. Está pronto? Agora a força centrífuga vai tirá-lo daquele contexto. A centrípeta continua agindo porque uniu os elementos e formou o Sol. E só bilhões de anos depois ela vai abrir espaço para outra. Agora a força centrífuga vai tirar esta unidade de dentro da nebulosa e colocá-la em órbita. E esta unidade, que é uma porção de energia, vai liberar frações para a formação dos planetas. Allan Kardec, ou melhor, Galileu, por Camille Flammarion, capítulo 6º da obra A Gênese. E agora, os planetas ainda incandescentes em suas órbitas, atraindo novos elementos, mas liberam frações na composição ou na edificação de seus satélites. A lei ou força centrípeta une os elementos, mas a força centrífuga agiu agora em plano menor no Sol para liberar as frações, ou nos planetas para liberar o energismo para a confecção dos satélites. Ficou mais ou menos claro a ideia. Relembrando, lei de compensação para compensar as ações benevolentes, de imediato, daqui a pouco ou mais tarde. E fica mais nítido
a lei de causa e efeito, ação e reação, para coisas, embora a outra se assemelhe, mas a lei de causa e efeito, ação e reação, normalmente está mais aliada quando as ações destonam da lei de amor, justiça e caridade. Dependendo da gravidade e da consciência de quem faz, ação e reação imediata. Dependendo da maturidade do ser, causa alguma coisa aqui e o efeito virá somente quando ele tiver consciência para gerenciar a situação. Por isso que muitas dessas criaturas que aprisionam a humanidade, que lesam as criaturas, que desviam os recursos públicos, mas não tem justiça? Porque a justiça que deveria agir, age, mas em favor destes, ou em causa própria. Mas a justiça dos homens é falha. A justiça divina não falha, é perfeita. E por todas essas leis, tanto de causa e efeito, ação e reação, ou a lei de compensação, as coisas vão se ajustar, porque todas elas são filhas da lei natural, que é a lei de Deus. E incontáveis leis em plano menor rege o comportamento, as interações em todos os seres, diante de todos os saberes, em todas as dimensões da vida psicobiofísica, moral e espiritual. E baseado numa informação de Carlos Torres Pastorino, tanto que você vai perceber na estreia ou no vídeo da estreia que vai explicar ou versar um pouco sobre as visualizações, e fazemos um ensaio do planejamento de um dia feliz e de uma noite de sono reparador. E mais tarde, no decorrer da série, volta à baila o tema, mas com uma versão individual para cada um. E mudamos o nome da série. Às vezes você vai ouvir lá meditação guiada nessa apresentação. E mudamos para meditação à luz do dia. Meditação guiada é como se eu estivesse te conduzindo a alguma coisa. Eu sou o seu mentor. E após ler Carlos Torres Pastorino num fragmento que a Eliana Ferreira de Oliveira, que faz essas pesquisas para nós, está mapeando esta obra, constituída de 8 volumes, Sabedoria do Evangelho, mandou essa pérola. Nenhum homem, vou ficar até mais perto de vocês, nenhum homem, nem ele mesmo, Jesus, pode fazer-nos progredir. Só o Cristo dentro de cada um de nós. Alerta, pois, a todos os espiritualistas que se julgam, se dizem ou deixam chamar-se de mestres ou mentores. Não iluda as criaturas, nem engane a si mesmos. Ninguém pode ser mentor de ninguém. O nascimento do Cristo é virginal em cada um. E só ocorre quando o Espírito Santo obumbra, como se deixasse a marca na criatura. Então, obumbra a criatura. Deixasse a sua vibração, a sua influência, fazendo-se sentir pela união mística profunda, onde eu e ele somos um. Mas esse Cristo interior. No máximo, esses que se afirmam mestres podem abrir-se as janelas
para mostrar o céu estrelado ou o sol a brilhar acima do horizonte. Mas não pode dar-se a visão aos cegos. A criatura, para discernir o que mostramos, tem que ter capacidade de visão. Pode escancarar-se uma porta para facilitar o trânsito da criatura, mas não se pode carregá-la no colo nem fornecer-lhes pernas. Podem tirar-lhes os véus que encobrem os grandes símbolos, tirar o véu da letra, e mostrar toda a nudez puríssima da verdade, como faz os luminares do Espiritismo. Mas jamais terá alguém capacidade para fazer que a criatura compreenda. Ou olhando, logo veem. Fazer com que ela chegue a esse estágio. Ou tendo olhos, nada enxergam. Ou ouvindo, logo percebem. Ou tendo ouvidos, nada escutam. Ou tendo inteligência, logo compreendem. Ou possuindo intelecto, nada entendem em seus corações. Mas quando descobrimos esse mentor sublime, lembra quando eu disse que o Cristo interno era o mentor, o guardião, o guia? Então veja o tesouro que achamos. Mas quando descobrimos esse mentor sublime, esse guia divino, daí por diante, ele será nosso caminho, que nos conduzirá à verdade de nosso Mestre e à vida de nosso Pai. Esse Cristo interno, divino, só se encontra através do eu verdadeiro, como nolo ensinou nosso Mestre. Ninguém vem ao Pai senão através do eu. João, o evangelista. Quem é precisamente o Cristo interno? O caminho. Lembra? Eu sou o caminho da verdade, da vida. E colocamos em nosso livro, no primeiro parágrafo da página 30, que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Esse Cristo interior, do qual nós somos uma fração. Somos a alma. Ele, a nossa consciência imediata. E ele é uma fração do Pai, do Deus interior. Então, baseado nisso, nós proporcionamos nessas 30 etapas, formadas por 5 módulos de 6 cada uma, um caminho para quem deseja caminhar com as próprias luzes. Não fazemos os exercícios, senão pequenos ensaios. Trazemos informações. Então, após apresentar no dia 27/12 as considerações sobre a série, que vai ter uns 40 e poucos minutos, não chega a 50. Aí, dia 3/1/2022, começamos o ano com oração. Hora de ação. Depois, no dia 10/1, visualização.
visualizar-se na ação. 17/1, meditação, medir a ação. 24, reprogramação, reprogramar-se na ação. 31/1, sublimação, sublimar-se na ação. 7/2, planificação, planificar-se na ação. 14, planejamento de um dia feliz. 21, a arquitetura de um sono reparador. 28, gratidão pela vida. 7/3, alegria de viver. 14, esperança de melhoras. 21, servir pelo prazer de ser útil. 28, autoconhecimento. 4/4, autodescobrimento. 11/4, autoamor ou autocura. 18, autorrealização. 25, autoiluminação. 2/5, o ser de consciência desperta. 9/5, querer, saber, amar. Dia 16, o amor e o amar. 23, depressão. Causas prováveis e possibilidades de cura. 30/5, doenças autoimunes e auto-perdão. 6/6, disciplina do pensamento e reforma do caráter. 13, ciente, eu sei, e consciente, eu sou. 20/6, pensar na verdade. 27, sentir o que pensa. 4/7, falar o que sente. 11/7, viver o que fala. 18, personificação, personificar-se na ação. 25/7, somos um. Está aí a proposta, o cardápio. E se observarmos em cada módulo que eu posso dizer para vocês, agora mais explicadinho, vamos aqui mais perto de vocês. Eu decido, após assistir as considerações sobre a série, que é hora de ação. E vou entender o que é a oração, o seu mecanismo, a prece, e começa o meu propósito, hora de ação. Depois eu dou sequência, minuciando, visualização, visualizar-se na ação. Vou aprofundando a pauta. Depois, meditação. Agora eu vou medir cada ação. Eu coloco o meu universo em ação, visualizo a ação e agora meço. Se uma das 3 etapas não saiu a contento, reprogramação. Reprogramar-se na ação, nas ações cotidianas, onde quer que eu me encontre. Deu certo? Agora a sublimação é a promoção desses cenários. Sublimar-se na ação. Depois, um estado de plenitude, planificar-se na ação, que é a planificação. E eu me sinto pleno, além de sublimar-me, agora dividir com o outro. E chegou o final do primeiro módulo. 6 etapas.
Cheguei a esse estágio, agora eu já posso conscientemente planejar. É o planejamento de um dia feliz. Eu vou terminar com a consciência tranquila, à luz do dever fielmente cumprido. Porque isso é a resultante da felicidade. Porque a liberdade é filha da responsabilidade e mãe da felicidade. E a felicidade é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. E eu posso, ao final do dia, fazer uma arquitetura de um sono reparador. Onde eu quero estar, com quem eu quero estar, o que eu quero estudar, o que eu quero trazer para o dia seguinte. E no outro dia eu coloco em prática gratidão pela vida. Então agora eu vou colocar o meu projeto em ação para um dia mais feliz do que o anterior. E nesse processo, em tudo dar graças, tirar o melhor de tudo, a sequência é a alegria de viver, que abre os espaços no meu universo psicobiofísico, moral e espiritual para que outros seres venham ou que eu possa ir até outros. E a sequência é a esperança de melhoras. A doce presença do amor é a esperança. Abrir os espaços, ela traz a matéria-prima e as diretrizes. E agora eu já concluo mais uma etapa. E eu posso servir pelo prazer de ser útil. E progredir sempre. E encontrar em mim mesmo 1000 recursos na solução de todos os problemas. Então a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre. E encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E eu posso dar mais um salto na direção do conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. A anatomia do ser. Do que ele é constituído, ou do que somos constituídos. Autodescobrimento. Como funcionamos. Autoamor. Como consertar, como autocurar-se. Autorrealização. Eu já coloco agora o meu universo que foi curado, que está sendo amado a serviço do semelhante, para ensiná-lo a fazer o mesmo, ou convidando a fazer o mesmo. E chego no degrau da autoiluminação. Sou livre. Sou uma consciência e uma mente livres. A mim mesmo me fiz através dos milênios. Conheço a grandeza que existe em mim. E em tudo vejo Deus. E termina esse módulo, o ser de consciência desperta. Um pequeno Deus, onde a alma já se fez um com o Cristo interior. E este a serviço do Cristo e do Deus cósmicos. E começa o segundo módulo. Já que eu sou um ser de consciência desperta, agora querer, saber, amar. Querer é fazer convergir todas as potências, todo o energismo para o alvo que eu quero conquistar, para aquilo que eu almejo governar. Saber. O estudo profundo das forças e das leis. E amar. Que é a força que gera e nutre a lei que organiza e mantém, que vai centuplicar as possibilidades. Depois aprofundamos mais um pouco no amor, o que é o amor como potência e o amar como a ação deste amor. Aí chegamos a um estágio de começar a cura do mal do século, como falo, a depressão, que gera suicídios, cânceres e várias outras problemáticas. Causas prováveis e possibilidades de cura. Então, mostramos as causas prováveis e as possibilidades de cura, já que nós passamos por esses mecanismos. Doenças autoimunes, outra pauta. E são quase todas. Quase todas nascem da autoculpa, da autopunição, dos excessos e etc. Se não todas, já que Deus não criou doenças.
Saindo desse estágio agora, disciplina do pensamento e reforma do caráter. Vai e não peques mais. Aí eu chego no final desse quarto módulo, ciente, eu sei quem sou. E consciente, eu sou o que penso, vivo o que falo. E começo a última etapa, pensar na verdade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhecendo-a, se tornará livre. Sentir o que pensa. Quando eu sinto o que eu penso, eu estou qualificando o que eu penso. Falar o que sente, eu estou semeando o que sinto e penso. Viver o que fala, estou cultivando as sementes de possibilidades. E personificação, o penúltimo, onde eu vou me personificar na ação. Jesus é a personificação do Evangelho, a personificação do amor. E terminamos, somos um. Eu e o Cristo somos um, Ele e o Deus interno também se faz um. Todos formamos uma só unidade. A alma, o Cristo e o Deus interior. Então fica aí as observações da lei de compensação, causa e efeito, ação e reação, centrífuga e centrípeta, atração, repulsão e o convite para esta nova série. Desde já, a nossa gratidão profunda. E espero agora o vosso feedback, porque na próxima quinta-feira estaremos ao vivo com vocês. César Ayala nos conduzindo até vocês. No próximo domingo, estaremos gravando nos próximos 2 domingos. Agora, dia 12 e depois 19. Então, dia 12 vamos estar ainda de viagem e dia 19 saindo de mais uma vivência na cidade de Olímpia, próximo de São José do Rio Preto. Dia 12 estaremos em Teresina, Piauí. Então aguardamos vocês no domingo, onde nós vamos falar do ser multidimensional, das múltiplas dimensões que nos constituem e se uma pode interferir benéfica ou maleficamente ou de acordo com essas leis que falamos hoje. O que acontece numa pode refletir na outra. O que é causado aqui, o excesso de alimentação, adoecendo o corpo, se pode gerar doenças na alma. E você sabe que pode. Ou excessos lá na alma, gerando doenças no corpo. Então fica o convite. E segue as pílulas. O exemplo não nos falta na quarta-feira. Como eu disse, na próxima quinta estaremos aqui com você. E na sequência, no dia 19, nós aguardamos o feedback do ser multidimensional para respondermos com perguntas e respostas na gravação. Então, no domingo, você vai ouvir e preste atenção, porque na segunda, provavelmente, ou no máximo na terça, já será a gravação das perguntas e respostas. Então, não perca tempo, já vai assistindo e vai anotando, e lá nos comentários já faz a sua pergunta. Então, alguém que vai estar acompanhando no chat pode já fazer as anotações. E depois nós vamos trocando figurinhas. Abraço de luz e gratidão a vocês, internautas, telespectadores, ao César Ayala, à TVC de Três Lagoas, à Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas em Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina, Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais, a Matsumoto Imóveis, Ótica e Lojaria Sol, Cotidiano, Alvorada Veículos, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará. E a todos os colaboradores
que nos auxiliam nessa trajetória, quem cuida de nossas redes sociais, do nosso site, da edição e distribuição do livro, todos os seres que nos ajudam contribuindo mensalmente, esporadicamente. Enfim, Deus os abençoe a todos e multiplique milhões de vezes, por intermédio da lei de compensação, cada gesto de solidariedade e de fraternidade, nesse propósito enobrecedor de iluminar as consciências com o saber, para que elas se libertem pelo reto viver. Paz profunda a todos e até já. Namastê.